Antigamente, Joanópolis era apenas uma vila encravada entre morros e matas fechadas. Suas casas simples de pau a pique se espalhavam pela estrada de terra, cercadas por cafezais e pequenas roças. À noite, a vila se transformava. As luzes de lamparinas iluminavam fracamente as janelas fechadas, enquanto o vento trazia o cheiro úmido da serra. Mas o que realmente fazia o silêncio pesar era a expectativa. Pois em noites de lua cheia, todos sabiam que algo rondava por perto. Os cães latiam sem parar, depois se encolhiam, choramingando como se sentissem a presença de uma força terrível. Os homens evitavam sair e as mulheres rezavam baixinho, pedindo proteção para suas famílias. Os mais velhos contavam histórias de um pacto antigo, de um homem amaldiçoado que vagava pela serra, condenado a se transformar em fera quando a lua se erguia brilhante no céu. Naquela noite em especial, a lua cheia nasceu enorme, amarelada, iluminando os telhados de taipa e os caminhos de pedra. E quando o uivo ecoou pela primeira vez, vindo da mata fechada, todos os moradores de Joanópolis souberam que a maldição havia despertado mais uma vez. Na manhã seguinte ao uivo, a vila amanheceu estranhamente quieta. Poucos tiveram coragem de sair cedo de casa, mas à beira do cafezal, uma notícia correu como fogo em palha seca. O lavrador Joaquim Bento não havia voltado para casa. Ele era homem forte, acostumado com o trabalho pesado na enxada, e todos sabiam que não tinha medo da noite. Costumava dizer que essas histórias de lobisomem eram coisa de gente fraca. Sua esposa, Dona Rita, desesperada foi à igreja pedir ajuda. Logo um grupo de homens se reuniu para procurar Joaquim. Encontraram apenas o chapéu de palha dele, rasgado, e marcas profundas no chão. Pegadas grandes, descalças, misturadas a rastros de garras que rasgavam a terra. Mais adiante, o capim estava amassado, manchado de sangue escuro. Mas do corpo de Joaquim não havia sinal. O grupo voltou em silêncio, com os rostos pálidos. Só o padre ousou falar. A fera anda entre nós e não descansa até levar mais um. Pouco depois do sumiço de Joaquim, estranhos acontecimentos começaram a se espalhar pela vila. Na casa de Dona Inácia, uma senhora viúva que morava com 2 netos pequenos, os galinheiros foram encontrados destruídos. As portas de madeira estavam arrancadas, como se algo tivesse as esmidalhado com as mãos. As galinhas, todas mortas, não foram comidas, apenas despedaçadas, espalhadas pelo terreiro, como se a fera tivesse feito aquilo por pura fúria. O mais assustador, porém, foi a marca deixada no chão de terra batida, um rastro de pegadas enormes que começavam como pés humanos, mas terminavam em garras compridas, fundas, cravadas na lama. Dona Inácia jurou que, na madrugada, ouviu alguém andando pelo quintal, mas o som não era de passos normais, eram pesados, arrastados, acompanhados de um rosnado baixo como de um cão raivoso. Os homens da vila reuniram-se de novo, desta vez armados de espingardas enferrujadas, facões e até foices. Mas nenhum deles teve coragem de seguir os rastros até a mata fechada. Naquele mesmo dia, os sinos da igreja dobraram mais cedo. O padre reuniu todos e declarou com voz grave: "O mal caminha entre nós. Não é mais história de assombração, é verdade."
E assim, o medo passou a viver em cada porta trancada e em cada vela acesa durante as noites de lua cheia. 2 dias depois do ataque ao galinheiro de Dona Inácia, meninos que pescavam no Ribeirão dos Pintos voltaram correndo para a vila, apavorados. Tinham encontrado um corpo preso entre as pedras, levado pela correnteza. Quando os homens foram verificar, reconheceram o que restava de Joaquim Bento. O corpo estava retorcido, com enormes rasgos no peito e nos braços, como se tivesse lutado até o fim. O mais estranho era o rosto. Parte dele estava intacta, mas os olhos, esbugalhados, pareciam congelados de terror. Alguns disseram que havia marcas de dentes nas pernas, dentes grandes demais para qualquer animal da região. Outros juraram que na beira da água tinham visto pegadas fundas, humanas e bestiais ao mesmo tempo, indo em direção à mata. O corpo foi levado às pressas para o cemitério. O padre não quis velório longo, disse que quanto menos tempo exposto, melhor. Mandou rezar orações fortes e, enquanto a terra cobria o caixão, um uivo ecoou distante. Dona Rita, viúva de Joaquim, caiu de joelhos e gritou em desespero: "Não foi bicho, foi ele! Foi o lobisomem!" E a vila inteira soube, sem mais dúvidas, que a maldição rondava Joanópolis. Naquele mesmo dia, à noite, alguns dos mais velhos da vila reuniram-se em segredo na casa do Capitão Mor. Homens de cabelos brancos, que raramente saíam depois do pôr do sol, estavam com semblantes graves. Diziam que não era a primeira vez que aquilo acontecia. Contaram que, há muitos anos, um homem amaldiçoado havia sido enterrado em Joanópolis sob o peso de 7 pedras grandes, para que não pudesse se levantar mais. Este homem, segundo eles, tinha cometido pecados graves e fora condenado a vagar como fera a cada lua cheia. Um dos anciãos jurava que o túmulo havia sido violado tempos atrás, numa noite em que relâmpagos caíram na serra. Outro dizia que a linhagem da maldição poderia ter passado para algum descendente vivo, que agora andava disfarçado entre o povoado. "Não é só um bicho, é um de nós", disse em voz baixa o mais velho deles. A revelação deixou todos em silêncio. Se o lobisomem era de fato alguém do vilarejo, então qualquer um poderia ser suspeito. O vizinho, o compadre, até mesmo algum parente. E enquanto os velhos discutiam, tentando decidir se contariam ao resto da vila, um uivo poderoso estremeceu as paredes de taipa, tão próximo que parecia vir do quintal. Decididos a não esperar pela próxima vítima, alguns homens da vila resolveram se armar e sair à caça. Espingardas velhas foram carregadas, foices afiadas e até estacas de madeira foram preparadas, como aconselhavam os mais supersticiosos. Naquela noite, a lua nasceu vermelha sobre a serra, lançando uma luz estranha sobre os telhados. Os cachorros latiam sem parar, puxando as correntes como se quisessem fugir dali. O grupo se reuniu perto do cruzeiro da estrada e entrou na mata. O silêncio era sufocante, quebrado apenas pelo estalo dos galhos secos sob as botas. O cheiro forte de terra úmida misturava-se a algo metálico, ferroso, como sangue. De repente, um dos homens ergueu a mão e mandou todos pararem. À frente, na beira de uma clareira, viram marcas frescas no chão, pegadas enormes, meio humanas, meio de fera. O capim estava deitado como se algo pesado tivesse passado arrastando. Um rosnado baixo ecoou na escuridão, fazendo os mais corajosos tremerem. Os homens levantaram as armas, mas antes que pudessem atirar, um uivo terrível cortou a noite, tão próximo que parecia vir de dentro deles mesmos. Foi quando, à beira da lua, uma sombra se ergueu. Alta, dismórfica, com olhos vermelhos brilhando na escuridão. O lobisomem de Joanópolis estava diante dele. O lobisomem se moveu com uma velocidade assustadora.
não era apenas um animal. Caminhava sobre duas pernas, o peito largo e os músculos saltando, garras afiadas arranhando a terra e pedras. Os homens dispararam suas espingardas, mas os tiros pareciam mal incomodar a fera. Cada estampido ecoava pela mata, provocando uivos longos do próprio lobisomem. Ele avançou rugindo e um dos homens foi atingido, jogado longe com brutalidade, ferido gravemente. Outro tentou lançar a foice, mas a criatura desviou como um raio, aproximando-se de maneira sobrenatural. As chamas das tochas iluminavam o corpo desforme, metade humano, metade fera. Os olhos vermelhos queimavam com fúria e inteligência. O Capitão Mor ordenou recuar, mas perceberam que estavam cercados. O lobisomem parecia conhecer cada passo, cada som da mata. E o uivo se multiplicava em ecos, confundindo-os. No momento mais crítico, um dos anciãos ergueu um rosário e começou a rezar em voz alta. O lobisomem parou, farejou o ar, como se sentisse o poder das palavras sagradas. Por um instante, a fera hesitou, dando aos homens tempo de recuar até a trilha que levava à vila. Quando chegaram às primeiras casas, respirando pesadamente, perceberam que a criatura não os seguira. Ainda. O medo se instalou em cada coração. O lobisomem não era apenas um monstro, era uma força impossível de deter, que caçava com inteligência e fúria humanas. Na manhã seguinte ao confronto na clareira, Joanópolis amanheceu em silêncio. Casas permaneciam trancadas, cães chorando dentro dos quintais, e ninguém se atrevia a sair. As notícias do ataque se espalharam rápido. Os homens que haviam caçado voltaram pálidos e em choque, contando sobre a criatura que desafiava armas e parecia pensar como um homem. Alguns começaram a questionar se a maldição antiga poderia realmente estar entre eles. As mulheres, temendo a fúria da fera, começaram a pendurar amuletos nas portas e janelas. Os mais supersticiosos disseram que somente rezas, água benta e círculos de proteção poderiam manter a vila segura. Mesmo assim, o medo corria livre. À noite, os uivos voltaram, mas desta vez mais próximos do vilarejo. Crianças não dormiam, cachorros choravam sem parar e alguns juraram ver sombras se movendo entre as casas. O padre decidiu fazer vigília na igreja, batendo os sinos à meia-noite e rezando continuamente. Mas mesmo a fé parecia insuficiente diante do mal que rondava cada esquina da vila. E no alto da serra, invisível, mas presente, o lobisomem observava, faminto e paciente, esperando o momento certo para atacar novamente. Naquela noite, José, um jovem aprendiz de tropeiro, resolveu voltar à vila sozinho depois de visitar um parente distante. Ele ignorou os avisos e caminhava pela estrada de terra iluminado apenas pela luz da lua cheia. De repente, ouviu galhos quebrando atrás de si. Parou, o coração batendo rápido, mas não havia ninguém à vista. Quando retomou a caminhada, sentiu um cheiro forte de ferro e animal. Antes que pudesse reagir, algo saltou das sombras. Alto, desforme, com olhos vermelhos e garras afiadas. José gritou, mas sua voz se perdeu no vento. Tentou correr, mas tropeçou. A criatura avançou com uma velocidade sobrenatural. Os cães da vila, percebendo o perigo, começaram a latir ao longe e os gritos de José ecoaram pela mata. Mas, assim como antes, o lobisomem parecia calcular cada movimento, brincando com a presa antes de atacar. Quando os vizinhos ouviram os gritos, correram com tochas, espingardas e facões. Ao chegar, encontraram José ileso, mas a criatura havia desaparecido tão rápido quanto surgiu. O medo se transformou em pânico. O lobisomem não atacava apenas na mata, agora ousava se aproximar da vila. Depois do susto com José, os homens da vila reuniram-se na casa do Capitão Mor. Todos estavam exaustos, com olheiras profundas e mãos trêmulas. A tensão era palpável. Discutiam estratégias, armar emboscadas, vigiar a serra, cercar a mata.
mas havia medo de agir. Quem enfrentaria a fera sem ter certeza de vencer? Um dos anciãos lembrou de antigas histórias. Dizia-se que a maldição poderia ser contida com fogo, prata ou rezas feitas por toda a vila, mas ninguém sabia exatamente como. Decidiram então organizar uma vigília noturna. Homens armados fariam rondas ao redor da vila, enquanto outros trancariam suas casas e ajudariam mulheres e crianças a se proteger. Naquela noite, porém, nenhum plano parecia suficiente. O vento trouxe uivos distantes, ecos de passos pesados e um medo silencioso se espalhou. Todos sabiam que o lobisomem estava perto, observando, calculando. O capitão Mor, pálido, sussurrou: "Se errarmos, a vila inteira pagará o preço." E enquanto ele falava, um uivo rasgou a escuridão, mais próximo do que nunca. Naquela noite, os homens começaram a vigília pela vila, caminhando lentamente com tochas e espingardas, atentos a qualquer sinal da fera. O silêncio era absoluto, exceto pelo sussurrar do vento e o farfalhar das folhas. De repente, um grito cortou a escuridão. Um dos vigias havia sumido. O grupo correu na direção do som, mas encontrou apenas pegadas enormes e fundas na terra, desaparecendo na mata. As tochas tremiam nas mãos dos homens. O lobisomem parecia brincar com eles, aparecendo e desaparecendo, tornando impossível qualquer ataque coordenado. Cada passo da criatura era calculado, preciso, e o uivo que vinha da serra fazia os ossos tremerem. Os homens perceberam que não poderiam enfrentar a fera apenas com força bruta. A criatura conhecia a vila, sabia onde atacar e como espalhar o medo. Enquanto recuavam, o padre que acompanhava a vigília ergueu a cruz e começou a rezar com voz firme. O uivo cessou por alguns segundos, mas logo voltou, mais forte, mostrando que a maldição não podia ser contida facilmente. E assim, a vila passou a noite em terror absoluto, ciente de que o lobisomem estava sempre próximo. Na manhã seguinte à vigília, o vilarejo descobriu que a fera havia atacado novamente. O corpo de Dona Marieta, uma senhora conhecida por todos, foi encontrado próximo ao poço da vila, com ferimentos profundos, mas sem sinais de luta. O horror tomou conta de Joanópolis. Todos começaram a perceber que o lobisomem não atacava apenas homens fortes, mas qualquer pessoa que estivesse sozinha ou vulnerável. As marcas ao redor do corpo mostravam o mesmo padrão: pegadas enormes, arranhões profundos e o cheiro de sangue e terra misturados. As crianças foram recolhidas para dentro de casa e os adultos começaram a reforçar portas e janelas com tábuas e pregos. O padre reuniu a vila na igreja e pediu rezas incessantes. Os mais supersticiosos lembraram das histórias antigas. A maldição só poderia ser quebrada se a criatura fosse confrontada com coragem. Mas poucos se sentiam capazes de fazer isso. Enquanto isso, à noite, o uivo voltou, desta vez mais próximo da igreja, ecoando entre as casas e lembrando a todos que o terror ainda não havia acabado. Naquela mesma semana, um estranho apareceu na vila. Era um homem alto, de olhar frio, que dizia estar de passagem, procurando abrigo para a noite. Ninguém sabia de onde vinha, mas algo nele deixou os moradores inquietos. O capitão Mor observava-o de longe, desconfiado, enquanto o padre rezava por sua presença, temendo que pudesse estar ligado à maldição. O homem parecia conhecer detalhes sobre a fera que ninguém mais sabia, descrevendo comportamentos que só poderiam ser observados por alguém próximo à criatura. Naquela noite, enquanto todos dormiam em medo, o estranho desapareceu misteriosamente. Na manhã seguinte, sinais de garras foram encontrados nas paredes da casa onde havia se hospedado. A vila começou a sussurrar. E se o lobisomem estivesse entre eles, disfarçado de homem comum? O medo se intensificou. Cada vizinho passou a observar o outro com desconfiança e a tensão se tornou quase insuportável.
Até os mais corajosos começaram a evitar andar sozinhos, temendo que a maldição tivesse escolhido mais uma vítima. E novamente, à noite, os uivos ecoaram da serra, lembrando que a vila ainda não estava segura. Alguns dias depois, o armazém da vila foi atacado. As portas estavam rasgadas, mercadorias espalhadas pelo chão e marcas enormes de garras cobriam a madeira e a terra ao redor. Os moradores correram ao local e encontraram apenas pegadas que levavam de volta à mata. O ataque não tinha motivação aparente. Nada havia sido roubado, e os poucos animais do armazém foram deixados mortos e mutilados. O pavor tomou conta da vila. A cada noite, o uivo ficava mais próximo e os ataques mais ousados. As pessoas começaram a dormir em grupos, sempre mantendo vigias e tochas acesas. O padre, já exausto de rezar, começou a reunir relatos antigos e lembrou-se de um aviso. Para enfrentar o lobisomem, seria preciso coragem, fé e astúcia. Mas ninguém sabia exatamente como agir. Enquanto isso, na escuridão da mata, o lobisomem observava, calculando, faminto e paciente, como se entendesse cada medo humano e cada hesitação. Naquela noite, Dona Francisca, uma mulher idosa que morava sozinha na extremidade da vila, foi atacada. Seu grito cortou o ar, acordando vizinhos que corriam com tochas. Ao chegar, encontraram a porta arrombada e móveis destruídos. Ela estava caída no chão, com arranhões profundos e marcas de dentes no braço. Por sorte, não havia sido fatal, mas seu medo era evidente. Ela jurava ter visto olhos vermelhos brilhando no escuro, encarando-a antes do ataque. O incidente espalhou pânico total. A vila passou a noite inteira acordada, rezando e vigiando uns aos outros. As crianças foram levadas para a casa do padre e ninguém mais ousava andar sozinho. O capitão Mori e alguns homens começaram a elaborar um plano mais ousado: atrair a fera para uma armadilha, usando comida fresca e fogo como isca. Mas todos sabiam que qualquer erro poderia ser fatal. Enquanto a lua cheia subia no céu, o uivo cortou novamente a escuridão, mostrando que o lobisomem ainda reinava absoluto sobre a vila. Após o ataque a Dona Francisca, os homens da vila decidiram que era hora de agir. Reuniram-se na casa do capitão Mor e discutiram cada detalhe da armadilha que montariam na clareira da serra. O plano era simples, mas arriscado. Espalhar carne fresca e velas ao redor de um círculo de cordas e estacas, tentando atrair a fera. Alguns homens ficariam escondidos, enquanto outros observavam com espingardas e tochas. O objetivo não era apenas capturar, mas tentar descobrir quem ou o que estava por trás da maldição. O padre abençoou cada canto da clareira, murmurando orações e aspergindo água benta. As mulheres da vila fizeram preces e amuletos que foram pendurados nas árvores próximas. Todos sabiam que seria a noite mais perigosa de suas vidas. Se o lobisomem descobrisse o plano, nada o salvaria. E quando a lua cheia iluminou a clareira, o silêncio foi cortado por um uivo, distante, mas cada vez mais próximo, anunciando que a fera já estava a caminho. A noite estava fria e silenciosa quando os homens se posicionaram na clareira, escondidos atrás das árvores e pedras. O cheiro da carne fresca pairava no ar, misturado à fumaça das velas acesas, criando uma atmosfera quase sobrenatural. De repente, o silêncio foi quebrado por um estalo na mata. Olhos vermelhos surgiram entre as sombras. O lobisomem avançou lentamente, farejando, seus músculos saltando sob a pele deformada. Cada passo ecoava como um tambor, pesado e ameaçador. Quando se aproximou do centro da armadilha, algo inesperado aconteceu. Ele parou. Seus olhos pareciam brilhar com inteligência, e um rosnado profundo reverberou pela clareira. Um dos homens disparou, mas os tiros não pareciam atingir a fera. Ela avançou, desviando com movimentos sobrenaturais, quebrando estacas e velas com facilidade. O pânico se espalhou entre os caçadores.
Mesmo assim, o lobisomem hesitou em atacar diretamente, farejando o ar, como se estivesse testando algo ou alguém. O padre, de joelhos, começou a rezar mais alto, sentindo a presença do mal tão próxima que era quase palpável. A fera, por alguns segundos, pareceu confusa antes de desaparecer na escuridão da mata, deixando apenas o cheiro forte de sangue e a certeza de que aquela noite ainda não terminara. Na manhã seguinte, a vila amanheceu em silêncio absoluto. Nada parecia ter acontecido na clareira, exceto pelas estacas quebradas e algumas pegadas profundas que desapareciam na mata. Foi então que um dos homens percebeu algo estranho. Marcas de sangue levavam de volta à vila, terminando na casa de um morador antigo, conhecido por todos, mas que raramente saía à noite. O homem estava pálido, suando frio e negava qualquer envolvimento. O padre, preocupado, pediu que todos se reunissem na igreja. Lá, o estranho começou a ser interrogado. Sob a pressão, ele revelou que era descendente daquele homem amaldiçoado enterrado há décadas. A maldição, segundo ele, havia passado de geração em geração, e a criatura que aterrorizava a vila não era apenas animal, era ele mesmo durante a lua cheia. A notícia caiu como um trovão sobre Joanópolis. Todos ficaram chocados, mas agora entendiam a origem do terror. A criatura não estava caçando aleatoriamente. Era um parente de alguém da própria vila, amaldiçoado por séculos, incapaz de controlar sua transformação e sua fúria. O medo ainda existia, mas a revelação trouxe uma mistura de horror e determinação. Se iriam sobreviver, precisariam agir com coragem e união. Na noite da próxima lua cheia, a vila se preparou para enfrentar a criatura de uma vez por todas. Homens, mulheres e o padre organizaram uma estratégia combinando coragem, fé e astúcia. O descendente amaldiçoado foi levado até a clareira, amarrado com cordas sagradas, enquanto velas, água benta e orações protegiam o perímetro. Os homens estavam armados com facões, espingardas e estacas. Quando a lua iluminou a clareira, a transformação começou. A dor e a fúria tomaram conta do homem, e ele se tornou a fera completa, o lobisomem de Joanópolis, maior e mais aterrador do que jamais haviam visto. A batalha foi intensa. O lobisomem atacava com velocidade e força sobre-humanas, derrubando homens e queimando a coragem de muitos. Mas o poder da fé, da união da vila e das preces do padre enfraqueciam a maldição. Com um esforço conjunto, conseguiram cercar a fera. O descendente gritou em agonia e, aos poucos, a transformação começou a reverter. Exausto, ferido e humilhado, ele caiu no chão, finalmente humano novamente. O terror que assombrava Joanópolis durante décadas havia chegado ao fim, mas a memória dos uivos e da fera permaneceria para sempre. Com o fim da batalha, a vila de Joanópolis respirou aliviada, mas o trauma permanecia. Muitos haviam perdido a coragem de caminhar sozinhos à noite, e as histórias do lobisomem começaram a ser contadas em sussurros às crianças como advertência. O descendente amaldiçoado, agora liberto da transformação, viveu sob vigilância e sob rezas constantes, lembrando a todos que o mal podia nascer até nas próprias famílias. Ele se dedicou a reparar os danos e a proteger a vila, mas jamais esqueceu a fera que havia habitado dentro de si. As noites voltaram a ter silêncio, mas os uivos, aqueles uivos que cortavam o vento, ainda eram lembrados em cada lua cheia.
Joanópolis se tornara uma vila mais unida, mais cautelosa e mais consciente de que algumas maldições duram gerações. E assim, o lobisomem de Joanópolis entrou para a história, não apenas como uma criatura de terror, mas como um aviso eterno sobre o perigo de antigas maldições e a força do medo humano. A vila seguia, vivendo com cuidado, mas com a coragem renovada. Cada uivo na serra lembrava que, embora o mal pudesse surgir, a união e a fé poderiam enfrentar até as sombras mais sombrias.